8h37, agora, como anunciamos, o assunto é educação. Vamos discutir com mais profundidade aí o futuro do Brasil, que passa, né, pela educação. A proposta do novo ensino médio, eu não sei mais se é novo, se é velho, né? Tá todo mundo confuso aí, porque o novo ensino médio entrou em vigor em 2022, mas deve ter alteração nessas regras e o assunto vai voltar à pauta da Câmara dos Deputados nas próximas semanas. Nós estamos em contato ao vivo com o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil, que é o relator da proposta do novo ensino médio. Foi ministro da Educação, participou da elaboração do novo ensino médio e agora acompanha o assunto. Ministro, como é que estão as conversas? O que deve mudar, na opinião do senhor aí, naquilo que foi aprovado recentemente para modernizar a educação brasileira? Bom dia ao senhor. Bom dia a todos. Nós estávamos prontos para votarmos as alterações na proposta que estabeleceu novas regras para o ensino médio brasileiro no final do ano passado. Houve uma mobilização do governo, inclusive do atual ministro Camilo Santana, solicitando ao presidente Arthur Lira e a mim como relator que nós pudéssemos adiar a apreciação dessa matéria para esse ano. O início dos trabalhos legislativos ocorreu semana passada e nós estimamos que durante o mês de março nós tenhamos possibilidade de votar a matéria. Eu entendo que a proposta, como veio do governo, ela, na verdade, elimina todos os requisitos, os pontos positivos do novo ensino médio, que são basicamente flexibilidade curricular, autonomia para os jovens, definindo o seu itinerário formativo. Eu acho que é importante que o jovem brasileiro possa ter o mesmo direito em termos de aprendizagem do jovem europeu, asiático, americano, canadense, e não tem hoje, ou tem pouco, precisa avançar, e, ao mesmo tempo, também, e finalmente, educação técnica, que é uma grande demanda da juventude brasileira. Para se ter educação técnica, evidentemente, você precisa ter uma formação geral básica, comum para todos, que tenha limitações, podendo se ter aprofundamentos em área de conhecimento que seja do desejo do jovem ou mesmo na área da formação técnica, que é uma das demandas mais relevantes daquele jovem que cursa o ensino médio dentro da realidade brasileira. Ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Eu queria que o senhor contasse para nós assim, o que é que está pegando, né? O que é que pegou? Porque temos o novo governo, que tem lá as suas opções ideológicas, etc., e temos muito ativismo político, inclusive dentro do Ministério da Educação. É isso mesmo? São interesses políticos, ideológicos que tentam, de alguma maneira, neutralizar a reforma do ensino médio que o senhor patrocinou quando foi ministro da Educação do governo Temer? Eu não tenho dúvida, Cláudio, que o componente ideológico, sindical, corporativo, esses componentes estão muito presentes na tônica e naquilo que diz respeito à discussão da educação brasileira. Isso há muito tempo, não é restrito ao momento atual, não. Há muito tempo há uma dominância, uma prevalência muito forte de ideologias que entendem que a educação precisa de um norte, cujo componente ideológico está muito presente. Eu discordo frontalmente. A gente tem, infelizmente, um dos piores desempenhos em termos educacionais do mundo. A gente perde na América Latina para a Colômbia, para a Argentina, para Chile. Então, a gente está muito distante do que seria razoável. E o Brasil precisa evoluir em várias etapas da educação básica, desde a alfabetização, que a gente não consegue, infelizmente, em pleno século XXI, alfabetizar adequadamente nossas crianças, e no ensino médio, dotar o ensino médio brasileiro os requisitos que são, eu diria, assegurados para o ensino médio de todas as nações desenvolvidas e em desenvolvimento no mundo, que pressupõe flexibilidade curricular, protagonismo do jovem, formação e acesso à educação técnica profissionalizante. O Brasil apenas tem 10% dos jovens matriculados no ensino médio com acesso à formação técnica. A média da Europa supera 40%. Então, a gente precisa gerar mais empregabilidade
acesso ao mundo do trabalho que, infelizmente, nós não garantimos com o modelo antigo do ensino médio. Então, para simplificar, qual é a grande discussão? A formação geral básica, de um total de 3.000 horas nos 3 anos do ensino médio, o governo deseja que se tenha de formação geral básica 2.400 horas. O novo ensino médio, votado no governo Temer, quando eu era ministro, assegurou 1.800 horas, para que 1.200 pudessem ficar disponíveis para aprofundamentos dentro da área de interesse do jovem ou formação técnica. Mais de 60% dos cursos técnicos demandam pelo menos 1.200 horas. O governo quer reduzir para apenas 600 horas dedicadas à formação técnica, o que, para mim, é muito pouco. Vai inviabilizar acesso a cursos técnicos na área de eletrônica, na área de mecânica, na área de saúde, que são cursos que demandam, como eu disse há pouco, 1.200 horas. Então, para mim, dá para a gente elevar de 1.800 para 2.100. A gente teria aí 900 horas disponíveis para aprofundamento dentro das áreas de conhecimento dos jovens, que ele entende que devam ser do seu interesse, ou mesmo formação técnica, que, como eu disse há pouco, é a grande demanda da juventude brasileira. Deputado Sônia Blota, aqui um prazer estar com o senhor aqui no Jornal Gente. E o senhor falou algo muito importante, que é um tema que sempre é muito sensível, que é a educação na primeira infância, né? E a gente sabe que o Brasil carece muito disso, de um plano maior, né? Tanto emergencial como, enfim, em etapas, para que o ensino de base ele comece a ser realmente, ele comece a funcionar. A gente sabe que o Brasil é um país com realidades diferentes e falando especificamente do curso do ensino médio e dos cursos técnicos, o jovem da maior parte da realidade brasileira é um jovem que muitas vezes ele é arrimo de família, ele precisa estudar e ele precisa trabalhar. O que a proposta diz a esse respeito? Bom, Sônia, esse é um grave problema, você identificou com muita clareza. Ele se agrava porque boa parte dos jovens mais pobres da realidade brasileira, eles acumulam, eu diria, defasagem do ponto de vista de aprendizagem, muitas vezes repetem ano, o que significa dizer que, enquanto um jovem de classe média está concluindo o ensino médio com 17 anos, no máximo com 18 anos, um jovem mais pobre, ele está concluindo o ensino médio com 20 anos, às vezes até com 21. E o que é que ocorre? Dentro da sua realidade de dificuldade de renda, ele é forçado, muitas vezes obrigado, pelas circunstâncias, a começar a trabalhar muito cedo. Então, o que a gente tem que fazer é assegurar esse jovem, primeiro, a alfabetização na idade certa e, evidentemente, um itinerário de formação durante todas as etapas da educação básica, o fundamental, anos iniciais, anos finais, que garantam esse jovem a aprendizagem na idade certa, para que ele possa concluir, chegar ao ensino médio na idade correta e concluir o ensino médio na idade correta. Com isso, você vai diminuir essa pressão em busca de renda que sofre boa parte dos jovens mais pobres na realidade brasileira. O deputado Mendonça Filho é o relator da reforma do ensino médio na Câmara dos Deputados. Está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Também foi ministro da Educação. E já que a gente está falando sobre essa questão levantada pela Sônia, deputado, da necessidade, muitas vezes, do jovem que está no ensino médio também trabalhar, houve o lançamento recente de um projeto do governo federal, batizado de Pé de Meia, que, de forma simplificada, vai dar R$200 por mês para cada estudante do ensino público, claro, em determinadas condições ali socioeconômicas, que siga em frente no ensino médio. O que o governo diz é que essa é uma forma de reduzir a evasão escolar muito alta nessa faixa de aprendizado. Só acha que essa é uma medida que vai ter consequências positivas? Como é que o senhor viu esse projeto? Bom, eu acho que ele pode ter consequências positivas, mas, ao meu ver, é mais uma medida tópica, né? É um curativo, é um band-aid. Você tem que transformar a escola num ambiente atrativo.
e um dos propósitos principais do novo ensino médio é tornar atrativo o ensino médio. Quando você tem, como tinha no passado, 13 disciplinas obrigatórias, você não oferece acesso à educação técnica profissionalizante, que é a grande demanda da juventude, o modelo antigo do ensino médio, evidentemente que você está afastando os jovens. Quando ele não se sente, eu diria, representado no modelo, você está afastando os jovens. Então, essa medida do pé de meia ele vai na direção de gerar um estímulo a mais. R$200 de estímulo, fora outras bolsas que nós temos dentro da realidade brasileira, pode, por certo, tornar mais, eu diria, atrativo a permanência, ou atrativa a permanência do jovem no ensino médio, mas não vai resolver a situação. Eu acho que a gente precisa ter uma visão mais aprofundada, assegurando e garantindo aprendizagem adequada em todas as etapas da educação, ampliar a educação em tempo integral, porque a educação em tempo integral é algo fundamental, porque assegura o jovem ampliação da aprendizagem e proteção. Um jovem dentro da escola é um jovem protegido. Boa parte dos jovens hoje na periferia das grandes e médias cidades são atraídas pelo mundo do crime, o tráfico de drogas. Então, a gente precisa proteger esses jovens de duas maneiras, fazendo com que ele permaneça dentro da escola e garantindo a ele acesso à aprendizagem. Então, eu acho que o projeto ele tem aspectos positivos, mas não pode ser considerado uma panaceia. Não vai resolver a questão da evasão, não vai resolver outras questões graves que estão diretamente relacionadas com a questão do ensino médio brasileiro, que precisa avançar dentro dos pressupostos que eu tenho defendido. Flexibilidade, protagonismo do jovem e conexão com a educação técnica. Deputado, o senhor vai mudar o senhor vai mudar o projeto que veio do governo? Pelo que eu entendi aqui na conversa, o senhor não concorda com muitos pontos aí do que está sendo colocado pelo ministro da Educação. Como que vai ser daqui para frente? Como que isso vai tramitar? Já tem acordo para isso ir à votação? Como é que está essa questão aí no Congresso? Eu já apresentei no final do ano passado uma proposta de relatório que alterou o texto original do governo e, ao mesmo tempo, também alterou o modelo atual do novo ensino médio, que foi, eu diria, votado à época que eu era ministro da Educação no governo Temer, elevando a formação geral básica de 1.800 horas para 2.100 horas, ou seja, garantindo mais 300 horas daquilo que o governo queria que fossem mais 600 para 2.400, mas, como eu disse há pouco, 2.400 restariam tão somente 600 horas para flexibilidade, para aprofundamento dentro da área de interesse do jovem e para formação técnica, o que para mim é insuficiente. Então, eu estou praticamente no limite. O governo está forçando a barra, entendendo que deve elevar para 2.400 horas. A gente vai retomar as negociações, as conversas a partir dessa semana e espero que o presidente Arthur paute a votação das mudanças no novo ensino médio durante o mês de março. Eu estou pronto para votar e vou defender as ideias que eu acredito, que eu acho que essas ideias elas conectam com o que ocorre nas principais nações do mundo. O Brasil caminhou ao longo de muitos anos na contramão do mundo em termos educacionais. E é por isso que a gente, infelizmente, tem números tão, eu diria, negativos na área da educação há tanto tempo. Ministro, essa questão do pé de meia, né, de dinheiro para estudante, etc. Bom, há um ex-senador do seu estado que certa vez classificou o Bolsa Família como o maior programa de compra de votos do planeta. E esse pé de meia não seria, digamos assim, um aperfeiçoamento desse processo de compra de votos, né? Porque, afinal de contas, isso acaba virando um processo, como é que eu diria, uma atitude, né, uma iniciativa no sentido de capturar o eleitor, né, a gratidão do eleitor, digamos assim. Não seria melhor, se o Estado quisesse o bem desses jovens, ofereceria ou incluiria na grade curricular educação financeira? Por que é que esses projetos não prevêem educação financeira, que é uma grande lacuna na educação brasileira? Eu entendo que a educação financeira é muito importante para saber lidar com o dinheiro, administrar o dinheiro,
né, que é uma questão que muitas famílias hoje, muitas vezes, não sabem, eu diria, caminhar na boa direção quando diz respeito à questão de administrar a sua própria renda. Então, acho que esse ponto é muito importante que você está destacando, Cláudio. E com relação ao pé de meia, eu defendo e sempre defendi o direito ao acesso a programa de renda básica, renda mínima, né? Que é um programa de concepção liberal, definido por Milton Friedman, hoje no Brasil, que no passado nasceu com Bolsa Escola, hoje é o Bolsa Família, mas a gente não pode transformar o Brasil num país do bolsismo, né? Onde tudo se resolve na base da Bolsa. Então, a gente precisa ter consciência de que a Bolsa, ela tem que uma Bolsa Família e agregados com relação àquele que está na escola, aquele que se vacina, que cuida da sua saúde, da saúde do seu filho, precisa estar agregado a alguns, eu diria, requisitos de cidadania, inclusive acesso à educação, mas não pode, de forma alguma, ser transformado num instrumento político de busca de fidelização de votos. Quando isso ocorre, evidentemente que a gente está distorcendo o propósito mais nobre de um projeto de renda mínima. Deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, já foi ministro da Educação, está conosco aqui no Jornal Gente. Ministro, muito obrigado aí pela entrevista. Vamos continuar acompanhando esse assunto aí, porque o novo ensino médio está em pauta e o Jornal Gente tem aí uma ligação histórica com a discussão da educação brasileira. Foi um prazer conversar com o senhor. Até uma próxima. Obrigado, um abraço, bom dia para todos. São 8h54.